Olá, a partir de agora espaço aberto para as televisões das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. Está começando mais um Parlamento Brasil. Você vai ver nesse programa, no Giro Brasil, vamos falar de ecologia e de tecnologia. No Ceará, a preocupação é o que fazer com as lâmpadas fluorescentes usadas que contêm substâncias tóxicas para a saúde. E na Bahia, o destaque é a participação política pela internet. De olho no Congresso, você vai ver uma bela homenagem da TV Câmara ao aniversário de Brasília. O Senado debate projeto que procura controlar a natalidade dos animais de rua. E na nossa Janela Cultural, uma reportagem especial da TV Assembleia do Espírito Santo mostra a cultura e a história do tropeirismo, que ajudou a construir a economia e a alma brasileiras. As lâmpadas fluorescentes gastam menos energia, mas quando são jogadas no meio ambiente, de qualquer maneira, liberam substâncias químicas altamente agressivas à saúde. Apesar disso, essas lâmpadas são 100% recicláveis. No Ceará, a consciência sobre este problema começa a gerar soluções. Você vai ver na reportagem da TV Assembleia um exemplo de descarte sustentável das lâmpadas fluorescentes e a preocupação dos deputados estaduais com esse importante problema ambiental. Na Casa de Socorro, as lâmpadas fluorescentes que não servem mais vão direto para o lixo. A artista plástica conta que não mistura as lâmpadas com o lixo comum. Elas são armazenadas com as embalagens de vidro. Eu coloco num saco plástico, amarro e entrego aqui, porque no prédio nós temos uma coleta seletiva de vidros, de PET. Então a gente coloca junto com os vidros. Por serem bastante econômicas, as lâmpadas fluorescentes conquistaram o consumidor brasileiro. Em 2008, o consumo do produto cresceu 35% em relação ao ano anterior. Mas o que muita gente não sabe é que essas lâmpadas possuem 3 elementos químicos altamente tóxicos: mercúrio, chumbo e cádmio. Além de poluir o meio ambiente, os 3 metais pesados podem causar sérios problemas à saúde, como perda de memória, insônia, confusão mental, falta de ar e inflamação do sistema respiratório. Este doutor em química explica que a lâmpada fluorescente é 100% reciclável. Segundo ele, o grande problema é que faltam políticas públicas que garantam um destino correto para esse material. Quando o resíduo é perigoso, o CONAMA já tem legislação para isso que responsabiliza o fabricante. Se o poder público não faz por onde, não está nem aí para ver a situação do fabricante e fazer com que ele faça a recolha desse material e, uma vez recolhido, obrigue-o a dar uma destinação correta, adequada, nós vamos ter esse problema sempre. Até o ano passado, as lâmpadas deste shopping de Fortaleza iam parar no lixo comum. Hoje, o processo de descarte é feito por este aparelho chamado de papa-lâmpadas. Primeiramente, a lâmpada é quebrada. Depois de quebrada, ela passa por 3 filtros. O primeiro filtro ele pega as partículas maiores, de vidro, de pó fosfórico. A segunda, o filtro EPA, ele é um filtro industrial, ele pega todas as partículas minúsculas, micropartículas, e o que sobra é o quê? É simplesmente o pó fosfórico com o mercúrio, que aí ele fica no carbono ativado. Então o que acontece? Depois de feito esse processo, o resíduo de alumínio, de vidro, de latão, de plástico, ele está todo descontaminado para ir para o seu destino final correto, que é o aterro sanitário. A coordenadora do Núcleo de Gestão do Shopping conta que uma média de 50 lâmpadas são descartadas por mês. Agora, todas vão ter um destino adequado. Principalmente levando em consideração a quantidade desse produto que a gente produz, desse resíduo que a gente produz enquanto empresa mensalmente. A gente precisa estar todo dia se preocupando com a saúde das pessoas também. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Cirilo Pimenta, diz que este ano o assunto será discutido na comissão. Preciso dar um destino correto, porque na verdade elas
quando colocadas no meio ambiente, elas emitem e soltam substâncias que são tóxicas e que prejudicam a saúde das pessoas. Então é importante que nós possamos discutir isso agora na Comissão de Meio Ambiente nesse ano de 2010. A internet e a política. Cada vez mais os usuários utilizam a rede mundial de computadores para se manifestar sobre assuntos que afetam a sociedade. E cada vez mais os políticos também usam a internet para se aproximar dos seus eleitores. O canal Assembleia da Bahia mostra como as redes sociais criadas a partir da internet modificaram o panorama político, aumentando a transparência sobre a atividade das instituições públicas. Estas imagens ficaram marcadas na memória dos brasileiros. Anos 80. Manifestantes lotam o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para lutar pelo voto direto na maior manifestação popular já ocorrida no país. Uma década depois, os caras pintadas tomam as ruas para derrubar o então presidente Fernando Collor de Mello, que estava mergulhado em denúncias de corrupção. Momentos históricos que provaram a força popular e o poder da União. Você já imaginou se estas lutas tivessem o apoio de uma arma tão poderosa quanto a internet? Criada na década de 60 e popularizada nos anos 90, hoje são mais de 60 milhões de pessoas com acesso à rede no Brasil, segundo pesquisa do Ibope. Uma ferramenta e tanta que talvez tivesse facilitado a luta dos nossos históricos manifestantes. Orkut, Twitter e blog são os exemplos mais comuns de rede social na internet e têm servido cada vez mais de espaço para integração, entretenimento e, por que não, manifestações políticas. A histórica eleição do atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chamou a atenção por um fato inédito: o apoio decisivo dos internautas. No total, foram arrecadados 500 milhões de dólares em campanhas na internet. No Brasil, as redes sociais digitais também demonstram poder. Quando eu comecei a ter o contato com a internet, por causa da faculdade de jornalismo, eu comecei a navegar nesse mundo de blogs, de redes sociais, de Orkut, e pude perceber que aquilo poderia ampliar as minhas relações pessoais na rede e também encontrar pessoas com interesse comum e a partir daí poder dialogar sobre temas de interesse, participar de mobilizações políticas e também dar o meu palpite, dar a minha opinião através dos blogs e desses fóruns de discussões que existem na internet. Yuri foi um dos 150 mil internautas que assinaram uma petição online para impedir um projeto de lei que cria mecanismos de fiscalização no uso da internet, apelidado pelos internautas de AI-5 Digital. A campanha teve o apoio de blogs, dos chamados twitteiros e em outros espaços online. Fizeram a petição online, o que pressionou a Câmara de Deputados Federal a criar audiências públicas para debater esse projeto a partir do momento que houve uma crítica, que as pessoas se posicionaram contra. Um blog e um perfil no Orkut e também no Twitter são utilizados pelo deputado estadual baiano Heraldo Rocha para se aproximar dos eleitores e aumentar a rede de apoio. Nós vimos a necessidade de nos atualizarmos e usarmos das redes sociais, do Twitter, do YouTube, do Orkut, do blog, para que a gente pudesse interagir com o eleitor de uma forma rápida. As redes sociais elas crescem muito rapidamente, certo? Então as pessoas que são eleitores também estão na rede. Se elas estão na rede, elas também vão protestar, vão cobrar dos políticos. Então alguns políticos, inclusive, estão na rede, certo? Criaram seus twitters, estão no Orkut, porque eles entendem de forma clara, e eles provavelmente, muitos políticos têm pesquisas que identificam o poder, a influência que as redes sociais têm sobre os seus eleitores, sobre o voto das pessoas, né? Ou, até certo ponto, no sentido de fazer com que um protesto político, né, ocorra nessa rede, né? Veja no próximo bloco, De Olho no Congresso, uma homenagem poética da TV Câmara dos Deputados ao aniversário de 50 anos de Brasília. E a TV Senado debate como diminuir a população de cães e gatos de rua. Você não pode perder, daqui a pouco a gente volta.